Fala pessoal, um bom dia a todos. Estamos aqui em mais uma live exclusiva no LinkedIn. Hoje eu tenho aqui o prazer de estar recebendo aqui um convidado especial diretamente de Nova York, o querido Carlos Sequeira. Carlos, seja bem-vindo à nossa LinkedIn Live de hoje. Como sempre, né, a gente sempre traz temas muito bacanas aqui. Hoje a gente vai ter uma análise do mercado financeiro aqui pelo Carlos. O Carlos vai falar bastante sobre o momento atual. Queria pedir a todos vocês que comentem de onde estão assistindo. Então, comentem aí a cidade a qual você está assistindo. Marque os seus amigos para assistir essa live nos comentários com o arroba. Então, dê um arroba, marque os amigos, marque as pessoas interessadas para assistir. Eu queria aproveitar para agradecer os apoiadores da live de hoje. Então, BTG Pactual, que ajudou a divulgar a nossa live, a própria Regos e Spaces, né, nossos clientes que estão assistindo, que devem estar acompanhando aí também o tema, a própria Procurement Club, né, essa live que é em parceria com a Procurement Club, e o pessoal da Level Group, que também ajudaram a divulgar bastante, e o pessoal da Enter Club e da Meetings, que cada vez mais nos ajuda aí na divulgação de toda esta live. Então, queria agradecer então os apoiadores da live. Carlos, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, voltei pela conexão móvel. Vamos ver se a gente consegue. Vamos fazer assim. Desculpa de novo pela conexão, não sei exatamente o que está acontecendo. Mas o que eu estava dizendo é que Nova York talvez sirva de exemplo para muitas outras cidades grandes na hora de retomar, porque aqui é uma cidade muito densa, a população é muito densa, usa de transporte público é básico, né? Ninguém consegue viver em Nova York sem usar o metrô, e então os planos de retomada aqui talvez sirvam como uma indicação de como pode ser a retomada em outras cidades, talvez mais do que a retomada na China, que tem um sistema de governo diferente, ou até a retomada em algumas cidades europeias, né? Por causa da densidade aqui de Nova York mesmo. Então, eu acho que, agora, o impacto econômico é gigante, aqui é gigante, aí no Brasil é gigante. A gente tem uma expectativa a nossa projeção oficial de queda do PIB esse ano é de 4%, e sinceramente eu acho que é conservadora. A gente fez uma pesquisa, Thiago, até que eu acho que vale a pena comentar. A gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, gestores de fundos, tanto fundos de ações como fundos macro, fundos multimercado, perguntando o que eles esperavam para a atividade econômica esse ano. E mais de 40% das pessoas que responderam à pesquisa acham que a queda no PIB esse ano pode passar de 5%. Então, é um impacto bem dramático. Claro que tem setores, o impacto nos diferentes setores é diferente. Alguns setores, obviamente, já estão sofrendo mais, vão sofrer mais. Se a gente olhar os suspeitos naturais, né, as empresas aéreas, empresas de turismo, empresas de entretenimento, os restaurantes, acho que todos esses sofrem, já vêm sofrendo e sofrem mais. Acho que varejo, principalmente o varejo mais discricionário, né, incluindo varejo de roupa, eu acho que também sofrem bastante, talvez não tão dramaticamente quanto aéreas e turismo, mas bastante. Os varejo menos discricionário, né, mais básico do dia a dia, como supermercado e farmácia, aí não, aí são setores que vão bem. Eu acho que telecomunicações vai bem, que é um setor que a demanda, né, por essa conectividade aumentou. Software, tecnologia, acho que isso tudo fica menos impactado pela situação atual do que outros, né? Então, a gente vê um panorama nesse início difícil. E eu acho que a grande questão, a gente tem debatido isso muito, o tamanho do impacto na economia depende muito do tamanho, por quanto tempo a economia fica fechada, né? Então, o Brasil, por ser um país muito grande, isso, você tem realidades muito diferentes, né, entre estados. Tem estados, você olha Santa Catarina, o estado está pronto para voltar ao normal. Você vai para alguns estados do Nordeste, ou mesmo na região Norte, na Amazonas, a gente está caminhando para um lockdown completo.
Então, o que aliás foi o que foi feito aqui em Nova York, né? Então, você tem realidades muito diferentes, dependendo de onde você está no Brasil, até porque o Brasil é um país, né, continental. Então, então, não é só os diferentes setores que vão ser impactados de forma diferente, as diferentes regiões são impactadas de forma diferente também. Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora que a gente está prevendo o que pode acontecer com a atividade econômica esse ano. Ah, acho que eu quis fazer só um panorama assim, geral sobre como que a gente está vendo a situação aqui em Nova York e trazer um pouco do que a gente está vendo no Brasil também. Muito bom, bacana. Deixa eu trazer aqui de volta para o pessoal a minha imagem também. É, Cara, a gente recebeu um montão de pergunta, né? Deu até uma adiantada aqui enquanto a gente estava resolvendo o probleminha de conexão, mas muitas pessoas estão com dúvida com relação a câmbio, dólar, né? E aonde Uhum, tudo vai uhum. parar no momento. Qual que é a perspectiva do BTG? Qual a perspectiva de vocês? E perdão, pessoal, não dessa confusãozinha no começo, eu não lia a bio completa do Carlos, mas o Carlos, além de ser sócio responsável aí por um time de análise do Banco BTG, né? Hoje ele está em Nova York, ele comanda um time que está no mundo inteiro, São Paulo, Nova York, Cidade do México, Santiago, Bogotá, e ele é o estrategista-chefe de renda variável do banco, responsável pelo acompanhamento em todo o setor de telecom e tecnologia. E o nosso público aqui tem muita gente de tecnologia, muita gente de telecom, que eu acho que vai se beneficiar aí do conhecimento do Carlos. Mas, Carlos, específico aí no câmbio, qual que é a visão de vocês? Essa pergunta, Thiago, é a pergunta, a gente brinca, né, que é o cemitério dos economistas, né, que acertar para onde o câmbio vai. Eu acho que a gente tem que olhar o câmbio de duas. Aliás, a decisão ontem do Banco Central de cortar os juros de forma mais agressiva, ou mais agressiva do que o esperado, tem um impacto no câmbio diretamente, né? Então, por isso que a gente está vendo essa volatilidade maior hoje na abertura dos mercados. É, e eu acho que no curto prazo tem uma série de aspectos que fazem o câmbio se mover no curto prazo. Primeiro, não dá para negar que com todo esse estímulo monetário e fiscal que a gente viu pelo mundo afora, ele tem impacto nas moedas. E ninguém fez mais estímulo monetário do que os Estados Unidos, né? Então, é natural que o dólar se fortaleça, né, contra moedas em outros países do mundo. Além disso, o dólar é visto como uma moeda de segurança. Então, de novo, é natural que as pessoas, no momento de estresse, tendam a procurar o dólar como um refúgio, né? E aí você soma a esses fatores a própria situação de risco político no Brasil, quer dizer, você tem uma situação de um pouco mais de preocupação com relação ao rumo do país, né? E acho que isso também tem um impacto no câmbio, no curto prazo. E, então, acho que esses fatores todos, e os juros que eu mencionei também, né? Eu acho que esses fatores todos têm um impacto no câmbio no curto prazo, e por isso a gente vê o real tão depreciado, né? Agora, se a gente olhar os fundamentos de médio e longo prazo, me parece que o real hoje está muito desvalorizado. Eu tenderia a achar que, se a gente olhar do ponto de vista de fundamentos e com um horizonte um pouco mais longo, o real deveria se valorizar frente ao dólar. Agora, quando que isso vai acontecer? Qual a velocidade? Essa é a grande questão, né? No curto prazo, eu acho que ele vai continuar volátil, porque todos esses aspectos são levados em conta. É risco no país, risco no mundo, estímulos financeiros, tanto monetários quanto fiscais, feitos pelos diversos governos do mundo afora. Acho que isso tudo tem um impacto. E eu acho que o impacto também tem impacto da política monetária no Brasil, né? O corte de juros ontem faz com que o país fique menos atraente para investidores que querem fazer operações de renda fixa aqui no Brasil, né? Com juros mais baixos, e, portanto, eles acabam saindo. Então, tem todos esses fatores. Eu diria que no curto prazo, eu não vou me arriscar a fazer uma projeção, acho que o câmbio vai continuar volátil. Eu diria que no médio e longo, a tendência é uma tendência de apreciação do câmbio. Ok. Ou seja, o real recuperando uma parte do que perdeu, né? É só você ver pelo preço das coisas, né? Começa a ficar muito díspare, né? A gente começa a ter os bens no Brasil começam a custar muito menos do que nos Estados Unidos, e aí eu acho que isso começa a chamar a atenção.
E você acha, Carlos, que as empresas brasileiras que estavam um pouco acostumadas a se financiar através do mercado de capitais, né, e agora vão ter que recorrer aos bancos, isso vai mudar um pouco a dinâmica do mercado também, porque com a taxa de juros mais baixa, o dinheiro vai ficar mais barato no banco, isso vai mudar bastante o tipo de investimento que o mercado de capital vai buscar fazer, por exemplo, em mercados emergentes como no Brasil? Isso é interessante, Thiago, esse comentário. O que a gente viu nos últimos 2 anos foi um ganho de força, né? À medida que os juros começou a cair, que o CDI veio lá daqueles 14% ou mais de 14%, e veio até, bom, agora hoje, o anúncio de ontem, a 3% só. Isso acabou reanimando os mercados de capitais nos últimos 2 anos. Então, a gente teve uma avalanche de operações de emissão de dívida, debenture, colocada no mercado, colocada em mercado, uma série de operações de emissão de ação, tanto secundário quanto primário, também uma avalanche. O ano passado foi um ano recorde de operações de renda variável no mercado do brasileiro, né? Então as empresas passaram, as grandes empresas, as empresas listadas ou maiores, elas deixaram de tomar dinheiro em banco, que era a realidade lá em 2015 e 2016, quando os mercados de capitais estavam fechados, e passaram a tomar dinheiro mais barato diretamente no mercado, via mercado de capitais, seja via debênture ou via ações. Né? Então, e aí quando você faz isso, quando os bancos saem de dar dinheiro com spread gordo para a empresa segura, os bancos começam a se mover na cadeia e começam a dar dinheiro é, um pouco mais barato para empresas de menor porte, né? Então, ele reoxigena a cadeia inteira. O que está acontecendo agora é que as operações de mercado de capitais ficam mais difíceis de ser feitas, né? Você vê que desde que a crise estourou, toda aquele line-up de IPOs e follow-ons que estavam esperados, né, de colocações primárias e secundárias de ações, eles estão suspensos, né, foram adiados. As empresas, as operações de mercado de capitais via dívida também ficam mais difíceis de serem colocadas, e aí você passa a ter as grandes empresas de novo batendo na porta dos bancos. Então, o que a gente viu nessas últimas semanas foram que várias empresas de porte grande foram aos bancos e tomaram os créditos que haviam reservados para eles, as linhas que ficam lá guardadas e carimbadas para as empresas. Então, com isso, os bancos ocupam seus balanços mais com empresas de grande porte, com spreads maiores, talvez. Então, isso desarruma um pouco o mercado de crédito. Eu acho até que, por outro lado, o Banco Central tomou várias ações para manter o mercado de crédito funcionando para empresas de pequeno e médio porte. Acho que os bancos têm tido uma consciência de manter essas linhas funcionando para que as empresas se mantenham vivas. Então, os bancos estão tentando se esforçar para fazer com que esse dinheiro chegue nas pequenas e médias empresas. E acho que até uma iniciativa que eu acho muito bacana, eu vou comentar aqui rapidamente, mas depois, se não quiser voltar, que várias empresas participam, que é o crédito para o pequeno empreendedor, realmente pequeno empreendedor. Então, chama Estímulo 2000, não sei se você chegou a ver essa iniciativa, várias empresas participam, e é uma combinação de educação financeira e crédito. Então, as linhas de crédito são linhas com juros de 4% ao ano, 3 meses de carência, prazo para pagar de 15 vezes, varia de empresa para empresa, mas são linhas muito atraentes e focadas no pequeno empreendedor. Aí é mais um caráter até social mesmo, né? Não é para ganhar dinheiro, não é porque ninguém quer ganhar dinheiro com isso, mas para manter esse pequeno empreendedor funcionando nesse momento de crise. Isso aí, muito bom. Ótima explicação. Pessoal, eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar rapidamente para vocês verem. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui na internet e eu achei um material super bacana aqui do BTG. Deixa eu colocar só na tela aqui para o pessoal, Carlos. Um Claro. minutinho. Olha só, deixa eu tirar essa barrinha que está na frente deles aqui. Esse aqui é uma pesquisa de equity, né, de 2, 3 dias atrás, com ideias para o mês, né? 10 ações aí, recomendações do BTG para investimento no mês. Quer comentar um pouquinho? Esse material eu encontrei na internet, tá, pessoal? Buscando aqui. Eu acho que vale um pouquinho do comentário aí do Carlos. Claro, Thiago. A gente faz, todo mês a gente publica um relatório fazendo uma análise do mercado de ações no Brasil. E aí a gente discute um pouco do que está acontecendo na economia, nos setores, diferentes setores da economia e nas empresas que têm ações listadas em bolsa. Né? E esse relatório a gente publicou agora na segunda-feira.
que é esse que você está mostrando aí na tela. É, e, e é isso, acho que o panorama que a gente está dando aí, primeiro é um panorama de cautela. A economia teve um baque, sofreu um baque muito grande. E a gente faz uma parte grande do nosso comentário, para quem conseguir dar uma olhada e ler o relatório, a gente fala sobre como que mudaram as previsões de crescimento de lucro que os nossos analistas fazem para as empresas listadas no Brasil. Então, os nossos analistas, eles revisaram as expectativas de crescimento de lucro para esse ano e hoje eles esperam uma queda de 24% no lucro das empresas, todas juntas, né, quando a gente soma, consolida os lucros, de 24% comparado com o que foi em 2019. Quer dizer, uma queda muito grande. Há muito tempo eu não vejo uma projeção de queda tão grande de lucro consolidado, como a gente está vendo, como a gente viu agora. E eu acho que não acabou, acho que as revisões vão ainda ser mais, vão ser aprofundadas, revisões para baixo vão ser aprofundadas. Ao mesmo tempo, que aí entra naquela discussão da retomada, né, como é que é a retomada, ao mesmo tempo os analistas revisaram e projetam uma retomada de lucro, um crescimento de lucro em 2021 de 45% versus 2020. Então, tem uma, tem uma expectativa no mercado hoje ainda, e talvez ajude a sustentar a bolsa nos patamares atuais, que é de que a recuperação pode ser relativamente rápida. E 2021 já teria um crescimento de lucro importante contra 2020. E aí até uma coisa que eu acho interessante fazer é comparar o lucro projetado para 2021 contra 2019. Né, comparar, pular 2020, né, como se 2020 não tivesse existido. E o que a gente está dizendo hoje, basicamente, com essas revisões, é que o lucro de 2021 cresceria 10% versus o lucro de 2019. Então, 2020 seria um ano perdido e a gente voltaria a ter um crescimento de 10% em 2021. O que é interessante, então há de fato uma expectativa de recuperação rápida da economia, a gente discute isso no relatório. Eu acho pessoalmente que ainda tem uma esperança, de que a recuperação seja de fato rápida. A gente hoje projetar 2021 é muito difícil, né? A gente tem uma série de questões que são difíceis de responder. Até olhando do ponto de vista o único país o país que está mais adiantado na retomada, que é a China, olhando o que está acontecendo por lá, alguns setores como manufatura, construção, eles retomam mais rápido e a gente está vendo uma retomada mais acelerada nesses segmentos, mas tem uma mudança de hábito mesmo. Você vê o varejo, por exemplo, está tudo aberto, os shoppings estão abertos, as lojas estão abertas, os restaurantes estão abertos, mas as pessoas estão indo menos, estão mais receosas de passarem tempo nesses lugares. Então, o número de 2021, né, a velocidade de recuperação, ela é muito importante. É muito importante para o mercado de ações, né, para quem está olhando para a bolsa nesse momento, né, que é como é que o que esperar da recuperação. A gente fez tem outras análises no relatório, a gente faz alguns grupos de análise, né, mas se você olhar o que a gente está esperando, ou colocou como nossas expectativas para o curto prazo, e a carteira que a gente montou, ela é uma carteira mais conservadora, mais defensiva. Eu acho que tem uma grande discussão que tem um impacto muito grande na forma como o valor das empresas é calculado, que é o que vai ser o juro real de longo prazo, né? Qual é o nível de juro real de longo prazo que entra na conta de cálculo do valor justo das empresas através da taxa de desconto. E esse patamar de juro real de longo prazo, ele depende muito da situação fiscal do país. E hoje existe uma grande dúvida se todas essas medidas que estão sendo tomadas para ajudar na solução da crise, qual o tamanho do impacto fiscal que elas vão ter. E aí é uma discussão que, na verdade, não é sobre se deveria ser feito a ajuda, eu acho que deveria, eu acho que tem que ser feito, né? Não tem como você não ajudar as pessoas que estão passando por tanta dificuldade nesse momento. A questão é se você faz isso num ano só, 2020, vamos ajudar e pronto, ou se nesse contexto você acaba passando gastos ou deixando gastos perenes, né? Gastos que em vez de ser um gasto pontual para ajudar as pessoas que têm dificuldades hoje, ele passa a ser um gasto que fica acontecendo ano após ano, e isso teria impacto nas contas fiscais do país de longo prazo, com impacto nos juros real e aí na retomada também. Então, essa análise a gente faz no relatório e chama atenção para como ela é importante na tomada de decisão para investimento em ações. Pronto. Tudo bem, não que isso. Ó, vou aproveitar, pessoal, para trazer aqui algumas perguntas que a gente recebeu por vídeo.
Vou começar aqui com a pergunta do querido Egídio Oliveira, o Egídio que sempre participa das nossas lives, o Egídio aí que é executivo do Procurement Club também. Deixa eu só colocar aqui para o... Bom dia, Tiago. Bom dia, Carlos. É o Egídio Oliveira, membro do Comitê Executivo do Procurement Club. Eu gostaria de saber, na visão do Carlos, como está a recuperação da economia chinesa e qual é a previsão de recuperação da economia europeia, da economia americana e a previsão de recuperação aqui na economia brasileira. Bom dia. Bom, você vê que é uma pergunta que você tem que responder com bola de cristal, né? Brincadeira. Pergunta fácil, né? Oi, Egídio, tudo bom? Obrigado pela pergunta aí. Não é das mais fáceis de responder, não. A recuperação da economia chinesa, como eu estava falando um pouquinho mais cedo, ela está começando pelos setores que são menos impactados pela mudança de hábito mesmo das pessoas, né? Então, a gente está vendo uma recuperação começando por construção e, construção e manufaturas, né? De certa forma, talvez na China seja mais fácil, porque o governo central consegue coordenar os movimentos de retomada de grandes obras e até colocar as manufaturas para funcionar de novo, quer dizer, uma decisão que vem de cima para baixo, então talvez mais fácil de implementar. Por outro lado, os setores de varejo, que dependem mais dos hábitos de consumo e das pessoas se sentirem confortáveis e confiantes para saírem na rua e para gastarem, né? Eu acho que aí a gente vai ter uma retomada mais lenta, né? Aqui nos Estados Unidos, um impacto muito grande, um debate gigantesco sobre quando retomar. O presidente tem reforçado, tentado empurrar a economia para voltar ao normal, mesmo numa situação que o país como um todo ainda não chegou no seu pico, né? A epidemia ainda está crescendo, e a situação também aqui, o país é muito grande, é muito diferente de lugar para lugar, então algumas regiões acho que vão abrir mais cedo, outras menos. Nova York é que particularmente é uma região muito sensível por causa da densidade populacional. A gente pelo menos já está numa tendência de queda da epidemia, né? A epidemia já passou do pico algumas semanas, mais de uma semana, quase 2 semanas, que a gente já está, que o pico já ficou para trás. Então, aqui a gente começa a falar de uma retomada mais segura. Mas em outras partes dos Estados Unidos, e essa talvez seja uma grande preocupação, que é você retoma a economia e você pode com isso gerar segundas ondas ou terceiras ondas de epidemia, né? Então, ainda que pareça que os Estados Unidos vão para uma abertura, ainda que gradual, da economia, a gente pode ser que a gente tenha idas e vindas, né? No Brasil, também a epidemia não está no seu pico ainda. Eu acho que uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos é que a gente tem menos informação no Brasil, então fica mais difícil de fazer uma análise mais segura de qual é a hora de voltar. Ainda assim, a pressão para voltar é enorme, né? Tanto do presidente quanto em alguns estados. E eu acho que a gente vai começar a ter uma retomada em alguns regionalmente diferente, né? Em alguns lugares vai na frente, outros vai depois. Alguns estados vão para lockdown, né? O que a gente está vendo no Brasil hoje, alguns estados estão indo para um lockdown e outros estão indo para uma volta a uma vida normal. E isso é a realidade do Brasil, que é uma realidade tão diferente em cada parte do país, né? Do ponto de vista de crescimento de PIB, o que a gente está vendo é um decréscimo acentuado, é o que eu estava comentando mais cedo. Então, a gente projeta 4% de queda de PIB. Muita gente hoje estima que o PIB possa cair mais de 5%. De novo, depende muito de quanto tempo a economia ficar fechada. E isso se reflete, como a gente colocou nesse relatório que o Thiago mostrou, isso se reflete na projeção de crescimento de lucro das empresas. Então, a gente hoje projeta uma queda de lucro grande, está projetando 24% de queda de lucro nominal ano contra ano. E aí mais com uma expectativa de recuperação. Acho que tem um otimismo nos números, né? Por mais que a queda seja grande em 2020, tem um otimismo de uma recuperação em 2021. Que acho a esperança aí de que ela vai ser melhor. É difícil a gente fazer uma previsão muito clara nesse momento. Bom, recebi mais uma pergunta, e aproveitando agora que a Ibovespa está digamos, um pouco mais estável nos últimos dias, algumas quedas, subidas, mas ainda no patamar dos 70 e poucos mil pontos ali, né? Acho que tinha muita previsão
quer cair mais, e alguns achando que quer recuperar mais rápido. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho que é bem bacana, do Gilmar. Deixa eu jogar aqui para você ver a pergunta do Gilmar também. Deixa eu colocar lá para o pessoal poder ver. A pergunta do Gilmar, deixa eu dar um play aqui. Bom dia a todos, eu sou o Gilmar, aqui do IWG. Desejo que todos estejam bem. Carlos, sabendo que o BTG é um banco de investimentos, eu tomei a liberdade de pedir ao Thiago para lhe direcionar esta pergunta. Eu nunca estive na Bolsa, além de grande curiosidade, eu tenho sim o interesse de fazer investimentos. Tem alguns conhecidos que falam que o retorno é atrativo e muito legal. Eu não entendo realmente sobre investimento, eu gostaria de entender um pouco mais. Para uma pessoa que é leiga no assunto, qual é a sua dica, o seu aconselhamento para lidar com essas questões da Bolsa? Bom dia, pergunta. Não, obrigado pela pergunta. É curioso isso, né? Porque, por um lado, a Bolsa fica muito mais volátil em momentos como que a gente está vivendo hoje, o que é sempre mais difícil investir nesses momentos de volatilidade. Por outro lado, as alternativas de investimento não são muito boas, né? O investidor hoje se ele não comprar produtos ele acaba ficando, ele acaba tendo um retorno muito, ele está 3%, deve cair mais. Então a bolsa acaba sendo interessante. O que eu diria para o investidor, e não só isso, acho curioso mencionar que em abril, com muita volatilidade, 100 mil pessoas físicas novas passaram a investir na bolsa. Então, teve um crescimento do número de pessoas físicas investindo em bolsa, mesmo num mês de tanta volatilidade, que só mostra que as pessoas ainda acham ou tem muita gente na expectativa, na esperança em bolsa. Sinceramente, eu acho, Thiago, que se você olhar para um horizonte de médio e longo prazo, eu acho que faz sentido comprar bolsa, talvez nesse nível, talvez um pouco mais baixo, ou por aí, no patamar que a gente está. Eu acho até que a bolsa talvez ceda um pouquinho mais, mas eu acho que faz tiver um horizonte de investimento de longo prazo. Eu acho que faz. Quem precisa do dinheiro no curto prazo, ou está indo para fazer uma operação para ter um ganho rápido, eu ficaria mais preocupado, porque como a volatilidade está muito grande, a incerteza é muito grande, eu acho que o risco é muito maior. Se você precisa vender, você pode vender num momento ruim. Então, tem um horizonte de investimento de longo prazo, que não vai precisar de dinheiro imediatamente, eu acho uma boa oportunidade, um bom ponto de entrada, para quem vai precisar de dinheiro no primário, eu acho muito volátil. A gente até recomenda algumas ações que são mais protegidas, e uma alternativa que eu vejo para os investidores que querem um retorno maior na renda fixa, mas que não querem correr tanto risco assim, se eu comprar ações de empresas que ano, o que historicamente pagam muitos dividendos, talvez não paguem tão forte em 2020, mas que historicamente pagam, porque mesmo que a bolsa não performe tão bem, você tem uma renda que vem do pagamento desse dividendo. Então, empresas, por exemplo, transmissoras de energia, até as empresas de telecom, alguns dos bancos, eles são bons pagadores de dividendo. E eu acho que podem fazer sentido num cenário em que você quer ter um retorno maior do que em renda fixa, mas não quer correr 100% do risco e da volatilidade que a bolsa hoje está trazendo, né? E tem uma linha aqui, uma pergunta aqui do Geraldo, que é sobre como você vê o segmento de startups no Brasil pós-crise, né? Já que o acesso ao capital vai ser algo bem mais difícil. E se o BTG tem investido, tem recomendado investimentos aí nessa linha de startups? Assim, de uma forma geral, as startups, muitas delas podem sofrer com a falta de funding, né, ou com uma dificuldade maior de levantar recursos. E acho difícil generalizar. Startups são boas, eu acho que dependendo das empresas, você pode ter bons investimentos em startups e não tão bons. O que eu acho interessante procurar ou tentar analisar se são empresas que tenham são startups que se beneficiem da aceleração do mundo digital, né? Hoje é uma mudança grande
da economia. A economia ficou muito mais digital, numa velocidade. Acho que a gente foram vários anos de evolução do mundo digital em pouco tempo, seja do ponto de vista de varejo, se movendo para e-commerce, ou seja, as empresas precisando vender online. Então, quem não estava antes, quem se moveu para o mundo online, se moveu, está se movendo. Você vê a educação à distância ganhando força, uma série. E com isso, as empresas que fornecem essas soluções, né? Soluções de tecnologia para permitir que esses negócios que beneficiem diretamente dessa tendência de melhora do mundo digital. Tem uma pergunta bacana aqui também, assim, fundos imobiliários, qual a perspectiva de vocês com fundos imobiliários? É uma boa pergunta. Eu acho que esse foi um segmento investido muita força nos últimos anos, né, por oferecer retornos melhores do que os juros. Continuo achando uma boa opção. De novo, você vai ter um pouco mais de... o setor ficou um pouco mais volátil e a previsibilidade menor, porque a vacância tem na realidade que a gente vive hoje, mas eu ainda acho um setor razoavelmente seguro, os ativos estão lá, e numa retomada é natural que os espaços voltem a ser ocupados. Então, eu acho que são investimentos que continuam atraentes, especialmente porque se você compara de novo com o retorno que você consegue obter em títulos de renda fixa, né, que estão muito baixos. Então, meu ponto tem um pouco mais de volatilidade no curto prazo, porque a vacância tende a aumentar. Por outro lado, é um investimento relativamente seguro, os estão de pé, e você tende a ter uma recuperação. Eu acho até que os fundos, e aí depende muito do fundo, mas tem um ativo eu acho que eles tendem a performar melhor, ou seja, em áreas AAA, áreas de qualidade elevada. Eu acho que esses ativos tendem a performar melhor no curto prazo, porque esses imóveis tendem a ficar a serem ocupados mais rapidamente ou esvaziados mais. As empresas normalmente ocupam esses espaços, têm mais capacidade financeira e conseguem aumentar mais a crise, né? Mais algumas perguntas aqui do pessoal. Muita coisa na linha de startups, que eu acho que o Carlos já cobriu. Muitas perguntas do Augusto aqui na linha de Selic, previsão da Selic, eu acho que o Carlos cobriu também no começo. Mais algumas coisas muito no sentido de como que o BTG recomenda próximos passos, para quem tem dinheiro, é melhor esperar, melhor investir ou não, mas eu acho que o Carlos também cobriu um pouquinho desses pontos mesmo. Carlos, queria pedir, então, considerações finais suas para o pessoal. A gente está caminhando aí para o nosso final da live, os últimos 5 minutos. Mas voltando aqui sobre mensagens finais, eu acho várias questões importantes. A primeira, eu diria, 2020 é um ano difícil, vai ser um ano difícil. 2021 vai recuperar. A grande questão é com qual velocidade, né? Eu acho que a gente está num momento em que um momento de solidariedade. Eu acho que acho que as iniciativas que a gente está vendo, principalmente no mundo empresarial, em tentar suportar comunidades carentes, criar alternativas de crédito para pequenos empreendedores e mantê-los vivos, né? Eu acho que isso é o lado positivo dessa crise, né? Quando você vê um monte de gente se juntando, seja para para comprar mais equipamento, várias empresas importaram máscara, outras importaram respiradores. Então você vê a população, né, eles se unindo para se ajudarem e para ajudarem a população num momento tão grave. Eu acho que essa é a mensagem positiva que eu tiraria desse momento. E do ponto de vista de investimento para frente, eu acho que a gente tem algumas boas oportunidades. Eu sugeriria àqueles que estão ouvindo a gente com uma cabeça mais de investidor, que diversifiquem seus investimentos. O cenário é um cenário muito incerto, então eu tentaria ter exposição a ativos. Você vai ter, mesmo quando a gente fala de ações, ter ações que se beneficiam
beneficiem de querer ter um pouco de ações que se beneficiam de um dólar mais forte, ações que sejam pagadores de dividendos, vai querer ter um pouco que estejam em setores mais protegidos, talvez um pouquinho em setores um pouco menos protegidos, que podem te dar um pouco mais de ganho, mas um portfólio diversificado, para quem tem como ter exposição a fundos imobiliários, ter um pouco disso na carteira. Então eu diversificaria os investimentos nesse momento de crise. Quanto mais diversificado, talvez você não tenha uma explosão de ganho, mas o seu risco fica muito mais controlado. E uma mensagem de otimismo. Acho que a gente tem, se nossos governantes e a nossa classe política trabalharem para combater a crise, mas uma vez passada a crise, se preocupando com a estabilidade do país, eu acho que o Brasil tem tudo para retomar de forma acelerada a partir de 2021. Então, acho que é isso, Thiago. De novo, muito, muito obrigado pela oportunidade, pela chance de conversar com... Um outro ponto interessante, eu queria aproveitar então esse finalzinho, antes de fazer o agradecimento final para o Carlos, para divulgar a nossa próxima live. A gente tem 2 lives para a semana que vem. Terça-feira de semana que vem eu tô aqui com o João Cândido Portinari, filho do pintor Portinari, vai falar do projeto Portinari, que é super top, uma live do bem excepcional, vocês não podem perder. E olha que legal, na quinta-feira, 11h30, eu vou estar recebendo o Rafael Cortez, cientista político super aí solicitado no mercado, presente em várias mídias e que vai estar comigo aqui de maneira exclusiva no LinkedIn para falar do cenário político, né, e para onde a gente está caminhando. Então, vocês não podem perder. Semana que vem vai ser muito legal. Pessoal, antes aqui do agradecimento final, deixa eu só fazer um agradecimento rápido aos nossos apoiadores e divulgadores dessa live de hoje, o próprio BTG Pactual, que foi super parceiro e não só na figura do Carlos, mas também na divulgação, a todo mundo da Regos e Spaces, os clientes que estão assistindo, né, e estão acompanhando essa live, que sempre mandam perguntas, interagem, a todo o Procurement Club, essa live que é uma co-organização da Procurement Club aqui comigo e com o pessoal lá do Procurement. Um abraço para a Marina, um abraço para o Fernando, para o Maza, para todo mundo, pessoal da Level, Sorinha, um abraço aí também, pessoal da Interclub, da Meetings, Rodrigão, Camila também, um grande abraço para vocês, obrigado pela divulgação. Pessoal, mais uma vez, não esqueçam, comentem de onde vocês estão assistindo e marquem os amigos no comentário, que a gente consegue depois ainda responder perguntas e tudo mais, mesmo a live não estando mais ao vivo e ela estando editada. A gente vai voltar aqui, se tiver alguma pergunta específica, eu e o Carlos vamos estar respondendo ali nos comentários depois. E Carlos, queria te agradecer mais uma vez o tempo, a presença, tenho certeza aí que foi um papo elucidador para todo mundo, muita gente gostando, muita gente elogiando aqui a live. E mais uma vez, obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa live ao vivo. E Carlos, boa sorte aí em Nova York, espero que as coisas fiquem bem aí nos próximos dias. Carlos, um grande abraço, obrigado. Obrigado, Thiago, grande abraço.